Ligou, Jane? Tá ligado aqui? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Vamos iniciar com algumas divulgações. Começando aqui com as reuniões públicas da nossa casa. Terças-feiras, a partir de 19h30 e aos sábados, às 9 horas. Evangelização ocorrendo também durante a reunião pública de sábado, que é às 9 horas. Os grupos de estudos, nós temos terças e quintas. Terça-feira, a partir de 19 horas, nós temos o ESG. Quinta-feira, de 19 às 20 horas, o Livro dos Espíritos. E de 20 às 21 horas, o estudo da mediunidade. Sábado, a partir de 10h30, nós temos uma outra turma do ESG, tá? Logo após a nossa reunião pública. Temos também, começamos agora uma roda de leitura online sobre as obras de Joana de Ângeles. Acontecem às segundas e quartas-feiras do mês, às 19h30. Segundas e quartas, sextas-feiras do mês, a partir de 19h30. Essa reunião acontece online. Se alguém tiver interesse, só procurar a Antônia, que ela explica direitinho como é que acontece, tá? Temos também a irradiação para os enfermos online, quarta-feira, às 14 horas. E nós estamos também aceitando doações de casca de frutas e legumes crus, casca de ovos e pó de café para a manutenção do nosso jardim, ali atrás. Pedimos que aqueles que puderem trazer o seu copo reutilizável, contribuindo para a diminuição de lixo plástico lançado no meio ambiente. Nós temos ali o nosso bebedouro e temos os nossos copos descartáveis, né? Mas o que a gente puder evitar de ficar utilizando esses copos, se nós pudermos trazer o nosso, né? A natureza, ela agradece, tá bom? E no dia 14 de dezembro, às 19 horas, vai ser, sem ser esse sábado, o outro, estará acontecendo aqui na nossa casa, a confraternização. Nossa confraternização de final de ano. Nós temos uma listinha ali de colaboração da janta. Vai iniciar às 19 horas, tá? Então, estão todos convidados para estar aqui conosco no dia 14 de dezembro, a partir de 19 horas. Então, vamos fazer a leitura da página intitulada Jesus, pelo Espírito Camilo, mensagem psicografada pelo médium José Raul Teixeira, na Sociedade Espírita Fraternidade de Niterói. Chegou ao mundo nos braços de uma tecelã e de um modesto carpinteiro, cercado pela moldura da natureza em festa. A sua vida se desenvolveu desde cedo, demonstrando a que viera, quando dialogou com os doutores do templo, aos 12 anos de idade, conforme rezam as tradições. Conviveu com todos os tipos de criaturas, exaltando a simplicidade e a alegria de viver, a fidelidade ao bem e a fraternidade, a responsabilidade nos atos e o amor. Falou sobre o bem, sentindo-o, ensinou o bem, vivenciando-o e a ele se entregando. Passou pela terra como a brisa que sopra na primavera, deixando o aroma da sua passagem numa verdadeira floração de bênçãos variadas. Esteve no mundo como um marco de permanente esperança, insuflando coragem nas almas aterradas de pavor ante as próprias deficiências.
viveu no planeta entre a luz do céu e as almas umbrosas da terra, buscando levantar o coração humano para as altitudes felizes, onde vibram os seres angélicos dos quais ele fazia parte. Aquilo que afirmou como fundamental a alegria e a paz, tratou de expressar em sua vida, na condição de modelo e de guia de todos nós. Por isso amou os seus e por eles deu a própria vida. Atendeu às necessidades das almas enfermas que o buscaram. Ofereceu a água fresca da sua dedicação, a fim de que não mais sede tivesse quem dela bebesse. Saciou a fome de entendimento, de conhecimento e de carinho, tudo havendo transformado no sublime pão da vida. Apresentou-se atencioso e verdadeiro para com seus discípulos, ajustado à posição de mestre inigualável. Acompanhando os movimentos da humanidade através das eras, identificamos nobres e respeitáveis almas que, na postura de líderes ou de condutores sociais, pregaram o bem, o bom e o belo para os seus liderados, que os exalçam pelos tempos afora. Quando, diante da indagação de Allan Kardec aos imortais acerca de qual era o espírito mais perfeito oferecido ao mundo para servir de guia e modelo à humanidade, os mentores planetários ripostaram dizendo que era Jesus. Como ele foi, então, o maior dentre todos os que à Terra foram enviados para anunciar o reino dos céus aos aturdidos filhos do grande Pai, isso significa que todos os demais, por mais dignos e respeitáveis que tenham sido, são, contudo, menores do que ele. Mensageiros da divindade, todos os demais vieram atender aos programas do Criador, atidos às épocas, às culturas, às inclinações morais. Jesus, porém, trouxe os matizes da lei que a todos alcança, sem choques essenciais com nenhum deles, embora o formato próprio, as realidades psicoantropológico-sociais de cada um. Somente Jesus Cristo conseguiu ensinar e exemplificar com seu viver as lições que nos passou. E se hoje, quando evocamos o seu luminoso Natal, nos vemos engolfados nessas ondas de felicidades, é porque o Senhor de Nazaré, mais e melhor do que qualquer outro, transformou-se em caminho, em verdade e em vida para todos nós, em todos os tempos e em todas as dimensões da vida terrestre. Graças a Deus. Então, vamos elevar nossos pensamentos, nossos corações a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, rogando, Senhor, a sua presença entre nós nesta noite, durante os instantes que aqui passarmos. Envolve a cada um de nós com sua luz, com o seu amor. A nós, encarnados e desencarnados, a nossos irmãos internautas que estão acompanhando a reunião da noite, que eles também possam sentir essas mesmas vibrações que nos envolvem nesse instante. Pedimos pela nossa irmã Antônia, que fará o estudo da noite, que ela possa ser intuída pela espiritualidade amiga, pelo benfeitor desta casa de orações. Pedimos também pelos nossos irmãos que aqui não se encontram conosco nessa noite, por algum motivo, que também possam estar sentindo, Senhor, a sua presença nesse instante. Envolve todo esse espaço com a sua luz e com o seu amor. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de hoje,
pela oportunidade de estarmos aqui para podermos estudar, aprender um pouco mais da sua mensagem trazida pela nossa irmã. E assim te pedimos a permissão para darmos por iniciada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, Pai. Graças a Deus. Então, nós convidamos nossa irmã Antônia, que estará falando sobre o colóquio de Jesus com Nicodemos. Eu não falei sobre as nossas reuniões. No próximo sábado, dia 7, nós teremos aqui Jane falando sobre os ensinos de Jesus à mulher samaritana. E na próxima terça-feira teremos um expositor de outra casa espírita, o Rodrigo José, que estará falando sobre Jesus, o transformador de vidas. Então, estão todos convidados para estarem aqui durante terça e sábado também, assistindo às palestras. E sabemos que todas as reuniões do ano são muito importantes, muito valiosas, né? Mas essas do mês de dezembro parece que elas estão mais especiais ainda aos nossos corações, né? Os temas, a gente fica assim até emocionada assim em falar, né? Do mês de dezembro. Então os temas são bem propícios aqui ao mês. Então nós convidamos a Antônia também. Boa noite a todos. Deixa eu beber um golinho d'água que eu peguei e esqueci. Aí hoje nós continuamos estudando o livro, até aqui bagunçado, mas Parábolas e Ensinos de Jesus. Né? Então, hoje, nosso estudo é sobre o colóquio de Jesus e Nicodemos. Aí, lá nesse livro, começa assim. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem já velho tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus observou, pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Tá? Em João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Então, o Nicodemos, né, vai ter
com Jesus, né, para saber, né, como é que pode, né, que ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar de tudo que ele fazia, de tantas coisas maravilhosas que ele falava, e foi conversar com Jesus, né? Aí pergunta ele, e aí fala assim, né, que ele era um fariseu, e foi lá falar com Jesus, né, à noite. Então, eu fui lá ver quem eram os fariseus. Então, como é que era, né, como eles se comportavam. Né? Então, era um grupo de seitas, né, e aí eles eram servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de zelo, de um zelo ardente de proselitismo, então ele gostava muito, né, de espalhar a seita deles, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, aparências, né? Ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como um objeto de fé sincera. Da virtude, nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí o serem poderosos em Jerusalém. Então era tudo só a casca, né? Seguiam muitos rituais certinho ali, muito severos ali nesse cumprimento, mas assim, eram pessoas bem ligadas mesmo, né? A coisa da religião era só para chegar aos fins deles, os interesses deles, né? E tinham ânsia de dominação, olha só o perfil desse pessoal, né? Da virtude sincera, nada possuíam, além das exterioridades. Então, assim, parecia tanto que eles eram os poderosos. E o Nicodemos, né, que foi lá conversar com Jesus, ele pertencia a essa casta, a casta dos fariseus, né? Então ele estava bem por cima. Ordem religiosa e política caracterizada pela intolerância, pelo apego às leis mosaicas e pelas manifestações de culto externo. Tudo para eles era mesmo exterior, né? Apesar de ser chamado príncipe dos judeus, por ser alguém bem situado no campo social, né? Politicamente influente e membro do Sinédrio, Nicodemos percebia que algo profundo e verdadeiro lhe faltava. Ele era membro do Sinédrio, né? Sinédrio era assim um grupo de pessoas que faziam os julgamentos, né? Segundo a religião, segundo as leis mesmo, que julgavam, que decidiam, né? Esse Sinédrio. E ele era membro desse Sinédrio. Vemos nesse personagem do Evangelho uma pessoa que, por contingências reencarnatórias, estava presa às tradições religiosas vigentes, mas que procura superar as barreiras das convenções e procura o mestre, ainda que tarde da noite. Então, assim, com toda essa coisa, né, todo esse orgulho e tudo mais, né, eram pessoas que, mestres, né, eles eram os doutores da lei, então, mesmo assim, com todo orgulho e tudo mais, mas ele alguma coisa já tocava ele, né? E aí ele vai procurar Jesus, e aí não podia ser diferente, né? Foi de noite, para que as outras pessoas não vissem, né? Não ficava assim, de repente, tipo, desmoralizado, né? Vai perguntar a ele, vai conversar com aquele, né? Jesus, né? Quem era Jesus? Aí ele vai tarde da noite. Mas aí a gente vê que ele chama assim Jesus de Ravi. E Ravi é mestre. Olha que aí a gente vê que já tem ali um bocado de humildade, né? Que tanto ele vai lá procurar Jesus para perguntar, era para, né, dizer que o quê? Você é um louco, né? Ele é
por que eu vou perguntar alguma coisa a ele? Eu sei mais, eu que sou o doutor da lei, eu que decido, não é? Não eram eles lá no Sinédrio? Mas ele não, ele vai procurar, vai perguntar, vai consultar Jesus e então chama de Ravi, chama ele de mestre. Então, ele era um homem bom e por esse motivo desejava imensamente encontrar-se com Jesus para conversar com o mestre sobre assunto religioso. Já estava faltando alguma coisa, não é? Já queria saber mais, porque tivera notícias das pregações do Nazareno e das curas que ele fazia. Isso está nesse livro, Parábolas do Ensino de Jesus. Aí lá no Evangelho fala, né, que a orientação de Jesus ao Nicodemos, né, que ele fala, não, é preciso nascer da carne e do espírito, senão não vai ver o reino do céu. Então ele diz que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste, né? Então o espírito independe do corpo. Até porque, né, o espírito que sobrevive a tudo, foi criado por Deus, não tem fim, né? E o corpo não, né? Então, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 8. Ali, continuando aqui no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, o Caibar fala como ficou atrás explicado, segundo os dizeres de Jesus, a necessidade de nascer da água para entrar no reino de Deus. Isto é, entrar na vida material, na vida carnal, justamente esta vida que vivemos com um corpo de carne. Mas, como esta vida não é bastante para efetuarmos a nossa ascensão para a felicidade, mesmo neste mundo, Deus nos facultou como premissa da vida eterna a vida espiritual, a vida moral, porque o homem não vive só do corpo, não vive só do pão. Né? Então, a gente sabe que só as coisas materiais não nos satisfazem. No sábado, que a gente estudou sobre ascensão espiritual, né? Aí até fala do Jacó, né? Que o Jacó ele era muito apegado à matéria, né? E aí ele fica atrás, né? Ele busca, até passa a perna nos outros e tudo mais, né? No irmão dele, que ele é gêmeo, né? Do irmão, ele nasce agarrado no calcanhar do irmão, ele engana o irmão, né? Pega, ele é o irmão mais velho, né? Segundo a tradição deles, ele que era herdeiro de tudo. Aí ele pega e se veste como irmão para ser abençoado pelo pai. E o pai abençoa. E aí ele que ficaria com as coisas, né? Os bens. Aí o irmão acha ruim. Aí ele tem que fugir, né, do irmão. E aí até que um dia ele, né, passa, vai nessa fuga, chega a algum lugar, se apaixona por uma menina, aí ela, para casar com ela, o pai diz, você tem que trabalhar para mim como escravo, 7 anos, aí ele trabalha. Aí vai casar, o pai engana ele. Aí casa a irmã mais velha, porque era mais interesse para ele desencalhar primeiro a mais velha. Aí ele fica chateado, não, eu quero casar com ela. Aí você tem que trabalhar mais 7 anos como escravo. Aí ele vai, né, nesse sofrimento, decide ir embora, né, tal. E aí, um dia ele sonha com aquela escada, né, que vai da terra, do céu para a terra, né, da terra para o céu, e essa escada cheia de anjos, né? E assim, os anjos, eles, né, os humanos não conseguem, não vão. Os anjos é que vão e voltam. Aí ele desperta para a vida espiritual, né, para as coisas divinas, que ele antes estava só pensando né, nos bens, em prover a felicidade material da família, né, e em guardar os recursos, mas aí ele começa, né, ali naquele sonho, ele desperta para a vida espiritual. E aí, né, para buscar essa ascensão espiritual. E aí, assim, né,
Porque como é que a gente vai alcançar o reino dos céus, né? É pela nossa ascensão espiritual. Antes até estudamos sobre salvação, né? A nossa salvação vai ser exatamente pela nossa elevação espiritual, né? Porque a felicidade nossa é pela nossa elevação. Quanto mais a gente estiver apegado, né? Mantendo aqueles nossos vícios, aqueles nossos defeitos, mais aqui na Terra, mais sofrendo, mais, né, a gente vai ficar. Conforme a gente for se liberando dessas coisas, a gente vai, né, ficando mais, porque a felicidade, né, a salvação é exatamente, né, a salvação de nós. O reino de Deus é dentro de nós, né? Jesus já diz lá no livro Nosso Lar que o reino de Deus é construído dentro de nossos corações. Aí, ainda no Caibá, ele fala assim: essa vida espiritual não é uma coisa visível, pois afeta somente o nosso eu íntimo, o nosso espírito, que também é invisível. É uma vida interior que sentimos, proclamada por todos os povos, por todos os códigos de moral e esboçada maravilhosamente por Jesus Cristo no seu Evangelho. É nessa vida que se manifestam os prazeres e os sentimentos e os sofrimentos, também invisíveis. De um lado, as virtudes, a santidade, a paz de consciência, a alegria de coração. De outro, as paixões más, o remorso e a tristeza. Né? Então, assim, na nossa vida, aqui a gente tem tudo isso, mas a gente precisa viver aqui, né, para a gente conviver, para a gente viver essas experiências todas, né, para que nós possamos, né, nos elevar espiritualmente. Aí, quando ele fala assim, que, dizendo Jesus, forçoso é nascer do Espírito, também, chamou a atenção de Nicodemos para esta vida interior, a fim de que ele ficasse sabendo que, segundo ele, Jesus, portador de um espírito novo, que deve normalizar em todas as almas a vida do espírito, todos os que quiserem entrar no reino de Deus precisam nascer desse espírito, viver nesse espírito, assim como entram na vida carnal, nascem da água e vivem da água. Então, assim, para a gente viver, né, para a gente viver esse reino de Deus, a gente precisa nascer e renascer, não é? Porque através das reencarnações é que a gente vai evoluindo pelas nossas experiências, né? Pelas nossas vivências, pelo que a gente fizer, né, de bom. A gente até faz algumas coisas erradas, né? Às vezes a gente até dá umas escorregadas, mas isso também faz parte, né? Porque quando a gente faz pensando em acertar, faz pela ignorância, né, como a gente tem aprendido. Tem aquela parte também que Jesus fala que o homem é mais ignorante do que mal, né? E aí, como diz aqui no Livro dos Espíritos, que é através das reencarnações que a gente vai se aperfeiçoando. Está aqui na questão 166, que Kardec pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo uma nova existência, né? Então, é pelas várias existências que a gente vai se depurando, né, a cada vez. E ali diz assim: como realiza essa nova existência? Será pela transformação como espírito? E os espíritos respondem: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso é necessária a prova na vida corporal, né? Então a gente vai desenvolvendo, né, espiritualmente, mas para isso a gente precisa encarnar, né? Eu fico me lembrando quando os meus filhos eram adolescentes, no Evangelho no Lar, aí a gente falando, né, sobre, né, Reino dos Céus,
Aí um dia o meu mais velho falou assim, eu não quero mesmo ir para o céu. Aí eu falei, olhei, aí não vou encontrar ninguém lá, porque ficaria um peixe fora d'água, né? Não ia ter ninguém. Quem que a gente conhece, né? Que estaria apto a ir para o céu, né? Todos nós temos algum defeito, todos nós temos alguma coisa. Aí os dois morriam de rir. Né? Alguma coisa que a gente sabe que não dá ainda. É pelas reencarnações, né, que a gente vai, né, se depurando, né, dia a dia, reencarnação a reencarnação. Né? Então, aí diz assim, a alma, então, passa por muitas existências corporais, na 166b. Aí fala assim, sim, todos contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo dele. Aí pergunta, parece resultado desse princípio que a alma, depois de haver deixado o corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo? É assim que se deve entender. É assim que se deve entender? E os espíritos dizem, evidentemente, né? Então, o Nicodemos fica, mas como é que pode ser, né? Como é que pode? Ele vai lá, o espírito fica velho, depois volta para o ventre da mãe? Olha, não faz nem sentido, né? Nem tem mais mãe, né? Nem tem mais mãe, como é que ele vai voltar? A não ser que seja num outro corpo, né? Assim como a gente conhece, né, da reencarnação, renascendo de novo, mas num outro corpo. Ali, né, o bebezinho, às vezes a gente vai vir a ser neto ou bisneto do nosso filho ou do nosso neto também, né? E essas coisas que a gente sabe é bastante interessante, né? Porque só pensar nisso é muito legal, né? E aí pergunta, ó, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? E a reencarnação vai explicar uma opção de coisa, não é? Porque a gente vê tanta coisa que a gente fica, como assim? Né? É a reencarnação que vai explicar que, né, mesmo a gente vendo tanta diferença, né? Um rico, outro pobre, um a quem tudo falta, um a quem tem até demais, né? As que a gente chama de injustiças, né? Entre aspas, a gente vai ter essa explicação através da reencarnação. Aí, como diz aqui no livro Fonte Viva, né? Como a gente precisa, né, viver essa vida, essa experiência na matéria, né, a gente também, ele fala que é preciso viver, né, no espírito, no corpo, né, na matéria, né, da água e também do espírito. Então, reviver do espírito, da matéria, a gente já sabe, né? A gente vai, passa um tempo, reencarna no corpo, né, de um bebezinho. E aí, como é esse renascer do espírito? Não seria exatamente essa nossa renovação moral, não é? Essa nossa elevação moral, esse nosso refazer de ideias, esse nosso nos dispensarmos dos nossos defeitos, os nossos preconceitos, nossos valores, não é? Toda essa mudança para melhor que nós vamos efetuando em nós mesmos, essa transformação moral, né? É isso que a gente vai, que é essa renovação espiritual. Aí, nesse livro, Fonte Viva, é um livro maravilhoso, né? A gente até está estudando ele nas páginas de abertura, né? Das reuniões públicas. Aí tem essa página do Emmanuel, que foi ditada a Chico Xavier, é a lição 56, e tem o título Renasce Agora. Ah, não, nós estamos estudando com o nosso, não é? Não me lembro agora. É Fonte Viva mesmo? Então, aí renasce agora.
Aí ele fala exatamente, comenta exatamente essa parte do Nicodemos. Aí comenta essa frase: ó, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então a gente precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. E aí eu acho que nessa parte a gente fala principalmente da parte espiritual. E ele coloca assim, ó, a própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Né? Tudo se renova na natureza, né? Tudo se renova. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Olha, cada dia, né, nós temos aí uma oportunidade de renovação moral, né? E assim, 365 oportunidades só num ano, né? Então, estamos aí. Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascaradas de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Então, olha, é para a gente mesmo, né, pensar nisso, né? Por que a gente vai ficar remoendo, revivendo, guardando, trazendo de volta o que é ruim, né? O que é negativo, né? O que não faz bem, né? É para a gente olhar para frente, né? O que foi ruim, a gente deixa para trás. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas de desafetos. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desvelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas se descemos a praça desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo se substitui dentro de nós e em torno de nossos passos a escura fermentação da guerra. Então, aqui um convite, né, para a gente reatar os laços, né, esquecer as dores, o que sofremos, né, os que nos feriram, os que nos maltrataram, né, e também da gente ir, né, se renovando, né, aquelas coisas do que alguma coisa que as mágoas, né, a gente deixa para lá, a gente esquece, a gente ter boa vontade com aqueles que nos fizeram algum mal, né? Então, enviar boas vibrações, né? Então, procurando sempre substituir, né, essas más vibrações, né? Procurando ser mais pacificadores, e as coisas se melhoram também ao nosso redor. Aí ele diz assim: alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa cooperação. Alguém não te entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes.
trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Então é isso, né? A gente procurar se vencer, né? Vencer as nossas mágoas, né? Aquilo que a gente traz de negativo na gente, vencer, né? Procurar ser caridoso, né? Jesus não disse para a gente, né? Que é para a gente orar pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam, né? Então a gente está bem atento, né? De procurar ser bondosos, generosos. É muito difícil ainda para a gente, né? Ser bondoso, ser generoso. Até Jesus falou que ele não era bom, né? E olha, aqui ele era, né? Mas assim, para a gente é um pouco mais difícil. Nós ainda temos bastante dificuldades em ser caridosos, né? Em ser mansos, em ser humildes, em perdoar, né? Muitas vezes, às vezes não, né? Mas a gente ainda tem algumas vezes digamos assim, esses defeitos. Mas o nosso dever, né? O que a gente precisa fazer é buscar, né? As nossas virtudes, desenvolver as virtudes. Né? E aí é até bom para a gente mesmo, né? Porque realmente quando alguém está ali, né? Quando a pessoa vem te catucando, né? As coisas que acontecem, e a gente reage melhor, a gente dá um tempo, respira, deixa o outro se harmonizar também, aí ali uma porção de vezes vai, né, acalmar, ficar aquilo por aquilo mesmo. Às vezes a gente vai ali, olha, alguém fala alguma coisa, a gente fala também, ali já começa né, um redemoinhozinho, uma intriga, já começa algum embate, e a gente deixa, né, cada um, né, vai procurando se pacificar, né? Jesus falou, bem-aventurados os pacificadores, né? Deles herdarão o reino dos céus. Então, vamos nós buscando nos harmonizar, né, com a lei, buscar trilhar, né, esse caminho que o Mestre Jesus tem nos indicado, ele que é o caminho, a verdade e a vida, né? Então tem todo um ensinamento, toda uma estrada já trilhada ali, né, já indicada pelo Mestre Jesus para nós trilharmos com mais segurança, com mais conforto, com mais acertadamente, né, para a nossa felicidade e até dos outros também. Então, que Jesus nos ajude e nos guie sempre. Boa noite a todos. Desculpa. Então, nós agradecemos a presença de todos vocês. Vamos iniciar o momento do passe. Pedimos que possamos ficar em silêncio aqui no salão, possamos estar refletindo, né? Com os pensamentos voltados para o bem, para a palestra de hoje, e que possamos retornar aos nossos lares em paz e segurança. Então, vamos finalizar agradecendo, Senhor, esses momentos de paz que aqui passamos. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje, aprendendo, refletindo sobre a mensagem da noite. Obrigada por tudo que aqui estamos recebendo nessa noite. Abençoe nosso planeta, abençoe nossos irmãos que estão passando por momentos de aflições, de dores físicas, dores morais, que todos possam ser envolvidos, Senhor, nesse instante, que todos possam estar recebendo bom ânimo, esperanças, que possamos estar
cada vez mais fortalecidos pela fé, fortalecidos de dias melhores, fortalecidos, Senhor, e sabedores que nós estamos aqui para progredir, para evoluir e não para retroceder. E que possamos colocar em prática tudo o que aqui aprendemos, tudo o que ouvimos. Que possamos estar sempre vigilantes aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, em nossos lares, na via pública, em nosso trabalho, aonde quer que estejamos, que possamos ser cada dia melhores. Abençoe toda a nossa humanidade, os nossos irmãos que estão hospitalizados, que estão nos presídios, asilos, na via pública, que toda a humanidade possa estar sendo envolvida nesse instante pela sua luz, pelo seu amor, Senhor. Obrigada mais uma vez por estarmos aqui. Abençoe e envolva também o momento do passe, que todos possamos estar recebendo de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso merecimento. E assim te pedimos a permissão para darmos por encerrada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.